Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a migração e para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Natália Rosa de Oliveira, que é advogada e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB de Bauru e mestre em Direito Internacional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, olá a todos. Agradeço especialmente esse convite, agradeço o doutor César pelo convite e espero falar um pouquinho do tema de migrações com vocês, que é um tema que eu sou apaixonada e que, embora não seja um tema novo, né, que existe durante toda a humanidade, é um tema que está na ordem do dia. Sem dúvida, nós é que te agradecemos pela presença aqui para poder coroar aí o nosso telespectador com as informações sobre o nosso tema que é migração. Como dito pela doutora Natália aqui agora, é um tema que não é novo, mas realmente hoje nós estamos ouvindo muito falar sobre migração na mídia, jornais, televisão e etc. A questão aí é a seguinte, qual é a correta nomenclatura, né? Qual a diferença entre aí o migrante, o imigrante, o emigrante, o refugiado e outras nomenclaturas aí que vemos por aí? Então, eu gosto de explicar esse tema e do macro para o micro, né? Do mais genérico para o mais específico. Então, a gente começa primeiro com migrante. Migrante pode ser tanto... Migrante, na verdade, é uma pessoa que se desloca do seu lugar de residência habitual. Simples assim. Partindo desse ponto, a gente tem o emigrante, que é o que vai para fora. Eu gosto de colocar como exemplo que é o que vai para o exterior, juntando as letrinhas E's aí para ficar mais fácil de entender. Já o imigrante é um não nacional que entra em um outro país, né? Então ele se internaliza. Por exemplo, é como se viesse um espanhol estudar aqui no Brasil, ele seria um imigrante. Dentro dessas nomenclaturas ainda vai ficando cada vez mais restritivo, né? A questão da migração ela pode ser dividida em migração forçada ou voluntária. Voluntária é quando a pessoa se organiza e ela tem um desejo sem vícios de se mudar. Já a migração involuntária ou forçada é quando essa vontade está viciada de alguma forma. E dentro dessas migrações forçadas, a gente encontra o refugiado, que é uma espécie específica de migrante forçado, que se enquadra nos requisitos e características presentes no artigo 1º da Convenção de 51, que é uma lei internacional, né, conhecida como o Estatuto do Refugiado. Então, é aquela pessoa que ela é obrigada a sair do seu país, então ela tem que sair do seu país por um fundado receio, um temor, né, por 5 motivos específicos, né, que seriam raça, religião, conflitos, perseguição política, pertencimento a uma nacionalidade específica. Então, se um migrante forçado não se enquadra nesses requisitos, ou se por um acaso ele não chega a cruzar a fronteira do país, ele não pode ser tido como um refugiado. Outros tipos de imigrantes forçados que a gente tem também na nomenclatura do direito internacional é o asilado, que no inglês essa palavra acaba sendo utilizada como sinônimo de refúgio, mas que aqui na América Latina em especial é uma categoria específica de migrante forçado só para questões políticas, de quem é perseguido de forma política. Temos ainda os apátridas, que são considerados migrantes forçados, que são aquelas pessoas que não têm nacionalidade de nenhum país, e ainda as pessoas vítimas de tráfico humano, que também se enquadram como migrantes forçados. Essa questão aí realmente é muito complexa. Nós ouvimos hoje na mídia, na televisão, jornais, etc., jornais... qualquer lugar que a gente... É difícil você passar uma semana sem ouvir a seguinte frase assim, né? Algumas pessoas entraram de forma ilegal em determinado país, seja lá onde for. Aí eu te pergunto, migrar aí é crime? Existe aí o migrante ilegal? Então, não existe e migrar não é crime. É um equívoco falar que um migrante, pelo simples ato de migrar, ele é um criminoso. Aliás, migrar é um direito humano reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu artigo 13. E é interessante destacar aqui que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada uma norma de jus cogens, que pelo direito internacional quer dizer que mesmo que um país não seja
não tenha assinado, não tenha concordado de forma expressa com essa lei, ela vale para todos os países. Então, migrar é um direito. O que a gente pode ter é um migrante irregular, que ele não atende aos requisitos internos de determinados países para adentrar nesse território. No entanto, ele não pode ser tratado como criminoso, ele tem que ter um tratamento digno e tem que ter garantias mínimas e direitos mínimos garantidos por esse Estado. A gente ainda destaca aqui de novo a questão do refúgio, né? Porque se a pessoa entra se enquadrando nesses requisitos de refúgio, ela não pode ser extraditada nem presa. Ela tem uma proteção internacional especial. Então, essa não extradição é conhecida no direito internacional como non-refoulement, ou a não devolução, né? Justamente para não devolver essa pessoa para um país que ele esteja correndo risco de vida e que ele tenha temor de voltar. E, novamente, esse non-refoulement, esse princípio internacional, é uma norma de jus cogens, ou seja, né, que mesmo esse país não tendo assinado o Estatuto do Refugiado, ele tem a obrigação de cumprir e proteger esse cidadão. Ocorre que existem casos de imigrantes forçados que não se enquadram em refúgio, que acabam não recebendo essa proteção e acabam sendo retornados para o país de origem ou sofrendo algum tipo de represália. No entanto, isso está mudando atualmente, né? Alguns países internamente estão buscando uma proteção ampliada desses migrantes forçados que não se enquadram no refúgio. Eu cito como exemplo o nosso país, né? O Brasil, que tem a previsão do visto humanitário, que é para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, migrando por motivos alheios à sua vontade, e elas podem adentrar o país e se regularizar de forma mais eficiente. Lembrando sempre que a regularização é a melhor saída, porque é um jeito melhor de garantir direitos, acessos a políticas públicas, e é melhor até para o país que está recebendo, para ele poder se beneficiar dessa migração, né? Trazer essa troca cultural de maneira mais efetiva, não receber nenhuma represária internacional por estar tratando mal migrantes, e justamente para cumprir uma questão de direitos humanos internacional. Olha, quando a gente fala dessa migração, muito bem explicado por você agora, doutora Natália, a gente fica pensando, né? Tenho certeza que o telespectador também. A gente fica pensando, mas o que leva uma pessoa a migrar? E esse pensamento eu vou transformar num questionamento, né? O que leva em si uma pessoa a migrar? Em regra, nunca é um fator só que leva a pessoa a migrar. Costuma ser um conjunto de fatores que levam a essa situação. Existem alguns motivos que são bem comuns, né? O mais comum é a questão econômica, né? Muitas vezes a pessoa quer migrar para tentar uma vida melhor, um emprego melhor, ou mesmo um país, ele incentiva essa imigração, porque falta mão de obra qualificada, ou é um país que não tem muitos nascimentos e eles querem incentivar isso. Mas também há outros motivos, como conflitos internos armados, como, por exemplo, é o caso que está ocorrendo agora na Síria, no Afeganistão, instabilidade política e econômica, como o que ocorre, já estava pior, mas como o que ocorre na Venezuela. Também temos questões climáticas e de desastres ambientais, que é um novo ramo que está se surgindo aí de imigrantes forçados, por assim dizer, né, que está sendo estudado, que ocorre quando a pessoa é obrigada a sair do seu local de origem por uma questão da natureza ou por um desastre ambiental. Então, por uma questão da natureza, a gente pode pegar como exemplo o que aconteceu no Haiti em 2010, que teve o terremoto. Como consequência desse terremoto, num país que já estava com uma economia abalada, piorou muito a situação, o que gerou um grande fluxo de imigração. Muitos desses haitianos acabaram vindo para o Brasil, né? É um exemplo de um migrante forçado por questões climáticas e também dos desastres ambientais. A gente também pode pegar como exemplo um caso brasileiro, que é a questão de Mariana, que embora não seja uma migração internacional, esse deslocamento tenha se dado de forma interna, dentro de um país só, graças a um desastre ambiental, que foi o rompimento de uma barragem, as pessoas que moravam na região de Mariana, onde essa barragem acabou destruindo, não conseguiram mais voltar para o seu local de origem e tiveram que mudar. Tá aí.
A gente percebe aí que a sociedade, né, percebe não, isso é evidente, né, a sociedade ela se desenvolve, a sociedade ela avança, né, em todos os sentidos. Se nós formos ver aí como era a nossa sociedade há 30 anos atrás e como ela é hoje num clique, dentro de um celular, através de um computador, internet, nós conseguimos falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Né? Então, esses avanços tecnológicos. E essa questão da migração não é diferente. Nós temos uma situação onde as migrações do nosso século agora, o nosso século XXI, elas são diferentes da do passado, né? Realmente, as migrações desse século é um fenômeno inédito, por alguns fatores, né? O primeiro dele, que eu acho mais importante destacar, é pela quantidade de pessoas que a gente tem hoje morando fora do país de origem, ou seja, a quantidade de imigrantes. De acordo com o relatório da OIM do ano de 2022, temos em torno de mais de 210 milhões de pessoas morando fora do país de origem, o país de nascimento. E isso é um recorde histórico, isso nunca aconteceu. E esse número vem aumentando, e vem aumentando ao longo dos anos, mesmo com a pandemia ocorrendo nos períodos anteriores, e não apresenta qualquer característica de que vai estagnar ou diminuir. Outro ponto são os motivos que levam a essa migração. Atualmente, é muito comum que o principal motivo seja por questões de conflitos armados, ou seja, por refúgio. Então, a maioria dos migrantes que nós temos hoje, dos imigrantes, eles são refugiados, são migrantes forçados, né? E também por instabilidades econômicas e políticas. Esses são os dois principais fatores que levam as pessoas a migrar atualmente, né? E como último ponto também da migração do século XXI, que eu acho importante destacar, é que diferente dos séculos passados, que as migrações ocorriam de países não industrializados para países industrializados, hoje a gente vê o que chama de migração sul-sul, entre o sul e entre o sul. São países do hemisfério sul, países não tão desenvolvidos, mas que acabam recebendo muitos imigrantes. E por que isso ocorre, né? Porque, como já relatado nessa mesma resposta, a maioria das migrações são forçadas, são por situações de crise. Então, uma pessoa que migra de maneira forçada, ela não tem tempo de se organizar, de juntar dinheiro, ela só quer sair da situação que ela está, de emergência, de perigo. Ela quer buscar um lugar seguro e um lugar para recomeçar. E muitas vezes esse lugar seguro e possível é um país vizinho. Então, por isso que essa migração sul-sul está se tornando muito comum. Pegando de novo o Brasil como exemplo, a gente pode citar a migração venezuelana, que o país estando em instabilidade econômica e política, os venezuelanos iam para países vizinhos, principalmente Colômbia, e muitos vieram para o Brasil também. É muito interessante essa questão aí. A conversa está ótima, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já já. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos falando hoje sobre migração. No bloco passado, várias informações foram dadas aqui pela doutora Natália sobre o tema. E agora eu quero perguntar o seguinte, né? Como nós estamos falando de migração, quando esse tema vem à baila, muitas regras aparecem a respeito desse tema. Ou seja, quais as legislações, regulamentações que existem sobre o tema? Bom, a gente tem tantas legislações internacionais como nacionais.
As legislações internacionais que o Brasil é signatário, que o Brasil segue, a gente pode citar a Convenção contra a Apatridia, o próprio Estatuto do Refúgio, seu protocolo, a Convenção de Cartagena, que é um documento regional da América Latina e muito importante porque ele amplia o conceito de refugiado, além de acordos bilaterais sobre o tema migratório com alguns países, como França e Portugal, que traz requisitos específicos para a questão migratória. Com relação à legislação interna, a gente também tem várias legislações. Tem uma lei específica para o visto de acolhida emergencial, que é aquele visto para migrantes forçados que não se enquadram como refugiado. Tem a própria lei de imigração, que é uma lei recente, né, de 2017. A lei de refúgio, que é uma lei muito elogiada por organismos internacionais, além de acordos, portarias normativas, instruções normativas, quando surgem temas específicos de migração, questões específicas, como, por exemplo, surgiu agora a questão dos afegãos. Toda essa legislação compilada que o Brasil utiliza, né, você pode encontrar ela no site do CNIG, né, que é o Conselho Nacional de Migração. Nós temos uma situação aí quando a gente fala em migração, nós sabemos que a migração ocorre no mundo todo. Quais são aí os principais fluxos, portanto, aí migratórios no mundo? No mundo atualmente, os fluxos emigratórios, né, que são aqueles que as pessoas saem do seu país de origem, envolvem países como Honduras, Afeganistão, Síria, Síria e Venezuela. Você pode perceber que esses países são países que estão passando por algum tipo de instabilidade, né? Seja política ou de conflito. Agora, com relação aos países que recebem mais imigrantes, a gente tem Alemanha, Arábia Saudita, Canadá, Austrália, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Bastante país aí. Especificamente aí, quanto ao nosso país, quanto ao Brasil, né? Quais os fluxos para cá? E qual a posição do nosso país aí diante desse cenário todo? Bom, o Brasil, tradicionalmente, não é um destino de imigrantes. Atualmente, pelo último censo da Polícia Federal, temos em torno de 1,3 milhões de imigrantes no Brasil. Isso não dá nem 1% da população. Os fluxos mais comuns que a gente recebe são colombianos e venezuelanos. A gente é considerado um modelo internacional na acolhida e humanização do migrante. Isso graças aos fatores jurídicos, principalmente. A gente tem duas leis que foram muito elogiadas, ainda são muito elogiadas no cenário internacional, que é a Lei de Imigração e a Lei de Refúgio. A Lei de Imigração, em especial, é uma lei que eu admiro muito, porque ela foi uma lei que foi construída ao longo de anos, com especialistas da área e com consulta pública com entidades da sociedade civil. Então, é uma lei referência que humaniza o migrante, em vez de criminalizar, e garante direito a essa pessoa nessa condição. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre foi esse o papel do Brasil. Antes dessa lei de imigração, a gente tinha o Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei criada durante o período da ditadura militar e da Guerra Fria, e que enxergava o migrante como um inimigo em potencial para a segurança nacional. Dessa forma, era uma lei que não garantia quase direito nenhum e via esse migrante não como uma pessoa humana, uma pessoa digna de direitos, mas como um possível inimigo, uma ameaça. E essa lei já não cabia mais, né, para a nossa atual legislatura, principalmente depois da Constituição Federal, e nem para os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil tinha assinado até então. Por isso, houve essa modificação e em 2017 houve a criação dessa nova lei de imigração, que eu particularmente acho uma joia, né, jurídica nossa, porque foi um trabalhado de anos.
apesar de a gente ainda encontrar alguns problemas, mas ela trouxe muitos avanços e ainda é tido como referência internacional. A gente lendo, ouvindo, vendo, se ouve muito falar aí que existe uma chamada crise migratória. A gente pode falar hoje em dia que realmente existe essa chamada crise migratória? Bom, eu não acredito em crise migratória. Eu acredito que existe muito mais um pânico pelo desconhecido, né? Porque as pessoas que vêm, elas têm cultura diferente, elas são diferentes. Na verdade, a migração sempre existiu. Então, não há que se falar em crise. E o fato de países fecharem as suas fronteiras, colocarem leis mais restritivas, não impede a migração. Ela continua ocorrendo. O que cabe a nós, como seres humanos, é garantir uma migração regular e segura, que isso traz benefícios também para o próprio país de acolhida. Traz benefícios porque propicia para o migrante crescer, ter uma vida estável, pagar imposto como todo mundo, empreender se quiser e estudar. Eu acredito que o que a gente pode ver hoje, atualmente, na verdade, quando se fala em crise, ao meu ver, é o que o filósofo Bauman fala, que é uma crise de anestesia. Anestesia frente ao que é noticiado na mídia direto, principalmente com relação aos refugiados. Que a gente não fica mais chocado de ver imagens como algumas postas, como a criança que morreu na praia, tentando migrar de forma irregular, ou os afegãos tentando fugir, né, do seu país, agarrado num avião. E a gente se anestesia tanto disso que a gente para de ver essas pessoas como pessoas que estão com uma necessidade. E começa a ver eles apenas como um estranho, um diferente e que não merecem a nossa ajuda. Então a gente sempre tem que lembrar que isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com a gente. E a nossa obrigação é aceitar, acolher e ajudar eles nessa nova etapa. Você falou agora há pouco sobre mitos migratórios, né? Quais outros mitos migratórios que nós temos? Bom, temos vários, né? Mas acho que os principais são a questão que muitos imigrantes aumentam a criminalidade, o que é um fato verídico e que vai contra os dados que a gente tem, porque é praticamente irrisório o número de prisões no Brasil de imigrantes, não chega a 0,5%. Outro ponto que sempre colocam é que os migrantes vão vir roubar os nossos empregos e a gente não vai conseguir sobreviver, o que também não é real, porque a quantidade ainda é muito pequena de imigrantes em comparação com toda a população, eles sozinhos não conseguiriam ocupar todos os empregos. Muitos vêm e empreendem, então geram empregos. Muitos também vêm com uma grande capacidade acadêmica, então eles vêm para somar, nunca para tirar da gente, desde que o país ajude eles nesse processo também. Um mito também que a gente vê bastante é que a gente torna o país mais inseguro no momento que a gente promove uma política de acolhida maior, que não é verdade também, porque a nossa lei de imigração, ela traz os requisitos para uma pessoa entrar, não é simplesmente qualquer um, de qualquer jeito, e é um serviço ainda que é regulado pela Polícia Federal. Então, a gente não está simplesmente com as fronteiras abertas, né? A gente tem requisitos a ser cumprido, tem investigação, então quem entra aqui é realmente quem está precisando. É isso aí. Vamos imaginar uma situação seguinte. Eu quero migrar ou eu conheço migrantes aí que precisam de ajuda. Como proceder nessa situação? Então, aqui a gente tem duas situações, né? Se você quer migrar e você quer migrar de uma migração voluntária, por assim dizer, você decidiu morar em outro país, o que eu recomendo é organização e ajuda profissional. Então, essa organização vai desde a parte documental, financeira, saber para onde vai, e a ajuda profissional é um profissional capacitado. Porque o que a gente vê muito pela internet são pessoas vendendo esse tipo de serviço sem ter uma formação e, às vezes, até passando formas de migrar de maneira irregular, que pode te causar problema depois, porque, na verdade, ele não tem esse conhecimento técnico. Então, procure um bom profissional e se organize antes. Agora, se for um migrante forçado e você já está no Brasil, né, como é o caso de vários, e está numa situação de vulnerabilidade, o que eu recomendo é procurar
instituições da sociedade civil. E entre elas a gente pode citar ONGs, que tem várias agora começando a atuar com isso. Eu sei que na cidade de Bauru a gente tem o Instituto Elas, que trata da temática migratória, que viu essa crescente demanda. Também eu recomendo sempre procurar a OAB, que eles podem te auxiliar da melhor forma. Inclusive, a OAB Bauru criou o Comitê de Migração e Refúgio, em que é prestado uma orientação jurídica e encaminhamento para esses migrantes que estão em situação de vulnerabilidade. Mas eu acho sempre importante colocar essa questão de ONGs, da sociedade civil, porque além de ajudar nessa questão de regularização, eles vão ajudar o migrante a se adaptar à sociedade, né? E fazer uma integração completa com a nossa cultura. Então, se você conhece algum migrante, indica onde ficam esses órgãos e auxilie ele no que for possível. Tá aí, né? Essa questão aí da OAB aqui de Bauru também, fica ali na Avenida Nações Unidas 3030, né? Isso aí realmente, sempre que a gente pode ajudar as pessoas, isso só nos faz bem, né? Muito boa essa sua dica aqui. Eu fico assim, a gente já está terminando o nosso tempo, fico imensamente agradecido pela sua presença e abro alguns minutos, se você quiser dar umas palavras finais aí sobre migração, fique à vontade. Então, como a gente pôde ver, né, a migração é um fenômeno que está presente na humanidade, ela sempre ocorreu, vai continuar ocorrendo, e que, como a gente vê que políticas mais restritivas, em vez de políticas de maior acolhida, só traz consequências negativas, né? Aumenta o tráfico de pessoas, traz mais riscos para os migrantes, e que países que acolhem migrantes, ajudam na regularização e na inserção deles na sociedade, costumam ser países que prosperam. E são países que aumentam a economia e que trazem benefícios para os próprios cidadãos e para esses migrantes. Então, isso que fala que só vai trazer prejuízo é uma inverdade. Aí, muito bem. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer, doutora Natália, pelas informações, brindando aí os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras. Muito obrigado. Retorne sempre que quiser, é sempre bem-vindo aqui. Agradeço a você, nosso telespectador, a você, nossa telespectadora, pois, como eu sempre digo aqui no final, o programa é feito, pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.